Bom dia com Jesus! Damos graças por mais um dia na vibração do Altíssimo, Jah Rastafari. Reggae é a parte da alma ligando o homem ao seu Deus. E como falar de Deus sem falar de Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Salvador. Entretanto, sua passagem pela terra e seus atos formam uma história totalmente apropriada pela Babilônia e constantemente utilizada para praticar a opressão. Faia! Esse é um assunto bastante delicado e divergente na história da humanidade, pois Cristo foi perseguido e executado pelos romanos, que após algum tempo instituíram os ensinamentos do próprio Cristo como sua doutrina espiritual. Porém, essa fé foi utilizada para segregar e legitimar abusos e violações aos direitos humanos. Isso se deu em todo o mundo com a expansão de Babilônia através dos barcos, da ganância e do dinheiro. Mas aí eu te pergunto, irmã Café, o que o reggae tem a ver com isso? Olha, irmão João, segundo Abuna Yeserraki, arcebispo que batizou Bob Marley, a Igreja Ortodoxa Etíope é a igreja cristã mais antiga do mundo. E ela ensina Cristo como Criador e Salvador. Para os Rastafari, Haile Selassie é Deus. Mas para os etíopes e para a Igreja Ortodoxa Etíope, ele não é Deus. Ele era um membro e defensor da Igreja Ortodoxa Etíope. Inclusive, ele influenciou Bob Marley a ser batizado, tendo enviado então o bispo Abuna para tentar introduzir a cultura e os ensinamentos da igreja. Ainda segundo uma entrevista concedida pelo próprio bispo, após receber o batismo cristão na igreja ortodoxa etíope, Robert Nesta Marley chorou por meia hora, o que o bispo considerou como uma expressão de arrependimento. Para ele, Bob não estava tão disposto a fazer aquilo, e oficialmente seria difícil para ele abandonar o rastafarianismo. Isso aparentemente tem uma justificativa. O que a gente vê é que houve um esfacelamento da história preta, pois havia uma pessoa que era herdeira direta do rei Salomão e que liderava sua nação contra as nações poderosas e endinheiradas que tanto cobiçam a natureza etíope. Ele era um unificador, visto como um salvador, a personificação do pacifismo, da união, da elevação de caráter através do culto espiritual. Ao que parece, ao mesmo tempo em que a colonização separa e divide as culturas, ela instaura uma narrativa e uma imposição ideológica, ou seja, uma narrativa eurocentrada da história de Cristo. Isso promove uma desconexão da identidade e da espiritualidade. E essa etapa da história em que Selassie e a igreja etíope buscaram na unificação com os Rastafari, nessa questão do batismo do Marley, a ida à Jamaica, a conversa com lideranças Rastafari, é justamente o lapso identitário que foi apagado pela colonização, que tenta ser reatado por Selassie e os cristãos originais. Para a igreja etíope, Cristo era um homem negro. Todos seus discípulos eram pessoas pretas, com feições africanizadas. E isso a gente pode ver nas imagens religiosas e desenhos em templos milenares nas montanhas das terras altas da Etiópia. Com isso, como é que os raças vão acreditar em um Cristo branco de olhos azuis? Não dá para acreditar mesmo. E como essa imagem foi utilizada para nos torturar, nos escravizar e nos matar? É admissível que o mais próximo a ser colocado como Cristo fosse Haile Selassie, descendente do rei Salomão, estava vivo, para ser reconhecido em vida. Jesus é uma figura central na música reggae e é louvado em diversos idiomas, tanto na África como na diáspora. Em comum, Jesus e Haile carregam o mesmo fim. Ambos foram assassinados. O curioso é que a história se repete, e sem comoção com vários outros assassinatos. Ao longo da luta do povo preto, tivemos outros profetas e mártires lutando pelo amor e a igualdade, que foram cruelmente mortos, assassinados por lutar pelos direitos. É uma lista infinita. Somente na última década, mais de 30 lideranças quilombolas foram assassinadas, segundo a CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais e Quilombolas. É só clamando a Nhanderu e aos orixás para uma redenção. E na pedrada brutal, Black as Cool, de Duane Stevenson, ele canta: agora aqui estou eu, preto como carvão,
ainda lutando, apesar de não conseguir ver a luz. No tom mais escuro e certo, na sombra de meus heróis, deixados para morrer. Enquanto rezamos para Deus e reis, por uma liberdade que está aqui dentro, e o exército santo vem para queimar. Fiquem com essa pedreira do jamaicano.